A comunhão espiritual é um ato de grande piedade e amor a Jesus na Eucaristia, especialmente importante para quem, por algum motivo, não pode receber o sacramento de forma física. Em termos simples, trata-se do desejo sincero de se unir espiritualmente a Cristo, de receber a sua presença, mesmo sem a comunhão sacramental. Essa prática é recomendada pela Igreja para todos que desejam essa união, mas estão impossibilitados de comungar, seja por estarem em algum lugar onde não há missa, por doença, ou até por não estarem preparados espiritualmente para receber a Eucaristia sacramentalmente. A ideia da comunhão espiritual está presente na tradição da Igreja há muitos séculos e foi destacada no Concílio de Trento, que aconteceu no ano de 1545. Os padres conciliares explicaram que, mesmo sem a presença física da Eucaristia, o desejo profundo de recebê-la, acompanhado de uma fé viva, pode fazer com que a pessoa experimente os frutos e as graças que vêm de Jesus na comunhão. Assim, a comunhão espiritual torna-se um momento de encontro verdadeiro com Cristo, uma forma de manter o coração unido a Ele. Por isso, a Igreja incentiva os fiéis a praticarem essa devoção, pois ela ajuda a manter a chama da fé acesa, aproximando a pessoa de Cristo, mesmo em situações em que a comunhão sacramental não é possível. A doutrina da comunhão espiritual encontra fundamento sólido nos ensinamentos do Concílio de Trento, que explicou este ato como comer em desejo o pão do céu. Para o fiel, que por algum motivo não pode comungar fisicamente, o desejo sincero de receber Cristo já é um gesto carregado de sentido e graça, mas exige um detalhe essencial. Ele precisa ser vivido em uma fé operante, uma fé que atue pelo amor, como nos ensina a Sagrada Escritura na Carta aos Gálatas. Essa fé viva e ativa é fundamental para que a comunhão espiritual seja mais do que apenas um pensamento. Ela deve brotar de um coração que realmente busca unir-se a Jesus, o que envolve, além do desejo, uma disposição sincera de amor e de adoração à presença real de Cristo na Eucaristia. Quando essa fé é operante, quando ela trabalha pelo amor, ela não apenas expressa o desejo de união com Cristo, mas abre o coração para os frutos dessa união espiritual. Na Igreja existem 3 formas de receber a Eucaristia, cada uma com características e efeitos distintos para a alma. Essas diferenças nos ajudam a entender melhor o lugar especial da comunhão espiritual e a importância de uma disposição correta ao se aproximar desse sacramento. Primeiro, existe a comunhão meramente sacramental. Esse é o caso de quem recebe a Eucaristia, mas não está adequadamente preparado, seja por falta de disposição ou por estar em pecado grave. Aqui, a pessoa recebe o corpo de Cristo fisicamente, mas sem os efeitos espirituais que deveriam acompanhar esse ato, pois a alma não está aberta para acolher a graça do sacramento. Depois, temos a comunhão sacramental e espiritual, que é a forma ideal e completa de participação na Eucaristia. Nessa, a pessoa se aproxima do sacramento com fé viva, amor sincero e o coração em estado de graça, recebendo assim tanto a presença física de Cristo como os efeitos espirituais da comunhão. Esse modo é reservado para quem se preparou, realizou a confissão se necessário e participa com o verdadeiro desejo de unir-se a Cristo. Por fim, encontramos a comunhão meramente espiritual, que é o foco deste vídeo. Nela, o fiel não recebe o sacramento fisicamente, mas faz um ato de desejo, buscando de coração a união com Jesus na Eucaristia. A comunhão espiritual se torna, assim, um caminho especial para aqueles que não podem comungar sacramentalmente, mas ainda assim têm um forte anseio de unir-se a Cristo. Ela é particularmente importante para quem, mesmo sem acesso físico ao sacramento, cultiva a fé viva que opera pelo amor, como nos ensinaram os padres da Igreja e o Concílio de Trento. Compreender esses modos de recepção nos mostra a profundidade e o respeito com que a Igreja vê o sacramento da Eucaristia. Seja sacramental ou meramente espiritual, cada forma é uma maneira de se aproximar de Cristo, que acolhe o coração sincero e o desejo ardente dos que o buscam. Para que a comunhão espiritual seja autêntica e realmente nos aproxime de Cristo, 3 elementos essenciais são necessários. Estes passos simples, mas profundos, ajudam a fortalecer a disposição do coração e a abrir a alma para receber as graças espirituais que a comunhão oferece. O primeiro elemento é o ato de fé, na presença real de Jesus na Eucaristia. Mesmo que a comunhão espiritual seja feita sem a presença física do sacramento, é fundamental crer profundamente que Cristo está presente, vivo e verdadeiro,
no pão e no vinho consagrados. Este ato de fé é como uma porta que abre nossa alma para acolher a presença divina. Em seguida, é necessário um ato de caridade, ou seja, um gesto de amor sincero para com Deus e para com Cristo. Esse amor deve vir do desejo de unir-se a Ele de todo o coração. E, para quem tem consciência de algum pecado grave, é também necessário um ato de contrição, ou arrependimento. Isso porque, para que o amor a Deus seja verdadeiro, é preciso buscar o perdão e querer corrigir-se, mantendo o coração limpo para acolher a graça divina. Por fim, o terceiro elemento é o desejo sincero de receber Cristo e de unir-se a Ele. Esse desejo é mais que uma simples vontade. É um anseio profundo de comunhão com Deus, um desejo de receber espiritualmente o corpo de Cristo, caso fosse possível fazê-lo sacramentalmente. A sinceridade desse desejo é tão importante que, se alguém puder comungar fisicamente e decidir não fazê-lo, o ato de comunhão espiritual perde sua autenticidade. Esses três elementos, fé, caridade e desejo sincero, formam a base de uma verdadeira comunhão espiritual. Eles preparam nossa alma para que Cristo, em sua bondade, venha a nós espiritualmente e nos fortaleça com sua presença, mesmo quando não podemos nos aproximar fisicamente da mesa da Eucaristia. O desejo sincero pela comunhão espiritual nasce, muitas vezes, da realidade de que alguns fiéis não podem, naquele momento, comungar fisicamente. Existem várias situações em que isso acontece, e cada uma delas ressalta ainda mais a importância dessa prática espiritual. Pode ser o caso de alguém que está em uma situação geográfica distante, onde não há missa disponível, ou mesmo alguém impedido por razões de saúde, como os enfermos, ou pessoas com limitações que as impossibilitam de ir à igreja. Para esses, a comunhão espiritual se torna um recurso precioso e consolador, permitindo que se mantenham unidos a Cristo, mesmo sem estarem fisicamente na Eucaristia. Entretanto, para aqueles que estão em estado de pecado grave, essa prática exige uma preparação especial. A Igreja ensina que, embora o pecado nos afaste da comunhão plena com Deus, o arrependimento sincero pode abrir as portas para uma renovação interior. Nesse caso, antes de fazer uma comunhão espiritual, a pessoa deve realizar um ato de contrição, expressando de coração o arrependimento por suas falhas e um desejo genuíno de reconciliar-se com Deus. Esse arrependimento não substitui o sacramento da confissão, mas ele é essencial para que a comunhão espiritual seja um momento verdadeiro de graça e não apenas uma formalidade. Uma das maravilhas dessa prática é que ela não precisa ser rara ou limitada a uma única ocasião. Na verdade, ela pode ser realizada com frequência, especialmente durante a celebração da missa. Mesmo quando não podemos comungar fisicamente, podemos fazer a nossa comunhão espiritual com a mesma devoção e reverência, permitindo que o Senhor se faça presente em nossos corações e transforme nossas vidas. Comungar espiritualmente durante a missa, por exemplo, é uma forma de aproveitar ao máximo esse momento sagrado. Durante as orações e o oferecimento do corpo e sangue de Cristo, podemos elevar nosso desejo de receber Jesus, fazendo nossa própria oração de comunhão. Embora a comunhão espiritual tenha um efeito diretamente pessoal, isso não significa que ela seja restrita apenas àquele que a realiza. O valor dessa prática pode ser oferecido em oração por outras pessoas, tanto pelos vivos quanto pelos falecidos. A Igreja ensina que podemos interceder uns pelos outros através dessa união espiritual com Cristo, oferecendo as graças obtidas pela nossa devoção em favor dos outros. Quando oferecemos nossa comunhão espiritual por alguém, podemos fazê-lo com a intenção de interceder por uma necessidade específica, seja para um familiar, amigo ou até mesmo para aquelas almas que já partiram. No caso dos falecidos, essa prática se torna uma forma de sufrágio, um meio de interceder pela sua purificação e salvação. Assim como orações e indulgências, a comunhão espiritual oferecida por aqueles que ainda estão nesta vida pode ser uma grande ajuda para as almas do purgatório, fazendo com que elas recebam consolo e graça. Antes de encerrarmos este vídeo sobre a comunhão espiritual, convido você a recitar comigo esta linda oração de Santo Afonso Maria de Ligório, pedindo a presença de Cristo em nossos corações. Vamos rezar juntos. Oração para a comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Creio, meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se vos tivesse já recebido,
Uno-me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Amém. Se você está gostando desse conteúdo e quer ajudar o canal a continuar crescendo, trazendo sempre vídeos de qualidade para você, uma forma simples de colaborar é utilizando o botão Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe é totalmente gratuito, mas a produção de cada vídeo tem custos. Com sua doação, você estará ajudando a manter o canal e a garantir que mais pessoas tenham acesso a esse material. Além disso, convido você a conhecer o nosso clube de membros. Ao se tornar um membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá aprofundar ainda mais sua caminhada na fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Aproveite também para deixar seu comentário. Pode ser uma dúvida, uma sugestão ou o que mais você quiser compartilhar conosco. E para aprofundar ainda mais o tema de hoje, confira o nosso vídeo com 12 dicas para combater as distrações durante a oração. Tenho certeza de que você vai gostar.